Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar a semelhança de triângulos. Primeiro, algumas definições. Dois triângulos são semelhantes, se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Ordenadamente congruentes é que na mesma ordem que segue, congruentes, mesma medida. E os lados têm que ser proporcionais. A semelhança entre os triângulos ABC e PQR será simbolicamente indicada por esse símbolo, tá certo? Então, sempre que você ver esse símbolo, o tio, significa que os triângulos são semelhantes. E assim, nós temos a semelhança deles, que os ângulos A é congruente ao ângulo P. Então, sempre que tiver o chapeuzinho aqui, ó, significa que eles são ângulos. E aqui, esse símbolo é de congruentes. Lembrando que eles têm que ser ordenadamente congruentes. Então, agora vem o B com o Q, ó. B e Q também são congruentes. E C e Q também são congruentes. Então, os ângulos ordenadamente devem ser congruentes e os lados devem ser proporcionais, ou seja, o lado AB deve ser proporcional ao lado PQ. Então, aqui está a proporcionalidade, nós representamos por forma de fração ou de razão. E essa proporcionalidade tem que ser respeitada por BC e QR, aqui, ó, e depois por AC e QR. E todos têm que obedecer a mesma constante de proporcionalidade. Então, os ângulos precisam ser ordenadamente congruentes e os lados devem ser proporcionais. O número K é denominado razão de semelhança dos triângulos. E se o K for igual a 1, então os triângulos são congruentes, ou seja, as medidas são iguais, certo? Se o K for 2, por exemplo, significa que um é o dobro do outro. Agora, se for 1, então eles são iguais, ou seja, congruentes. Agora, nós vamos ver alguns critérios de semelhança. Os critérios de semelhança permitem concluir que dois triângulos são semelhantes a partir de duas ou três condições. Então, quando nós olharmos os triângulos, por meio desses critérios, nós podemos concluir se os triângulos são ou não semelhantes. O primeiro critério de semelhança é o caso ângulo-ângulo. Então, sempre que você ver isso daqui, ó, significa que é o critério de semelhança ângulo-ângulo. Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Olha aqui o exemplo. O ângulo B e o ângulo Q são congruentes. O ângulo A e o ângulo P também são congruentes. Então, aqui, ó. Logo, os triângulos são semelhantes. Então, esse é o primeiro critério de semelhança, ângulo-ângulo. Olha um exemplo. Nós temos aqui o ângulo B, que mede 50 graus, e nós temos aqui o ângulo F, que também mede 50 graus. Daí você vai olhar e vai ver o ângulo A, que mede 70, e nós temos aqui um ângulo D, medindo 60. Você falar, não são iguais. Porém, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se nós chamarmos aqui, ó, de x, nós sabemos que x mais 50 mais 60 deve ser igual a 180. X mais 50 mais 60, 110, igual a 180. X é igual a 180 menos 110, logo x é igual a 70. Então, este ângulo aqui, ó, também é 70 graus, que é igual a este. Logo, nós temos dois ângulos ordenadamente congruentes, esses triângulos, então, são semelhantes. O segundo critério é o caso lado, ângulo, lado. Se dois triângulos possuem dois lados correspondentes ordenadamente proporcionais e o ângulo compreendido entre esses lados congruentes, então os triângulos são semelhantes. Então, aqui nós temos o lado BC e o lado QR, que são proporcionais aos lados BA e QP. Então, aqui está a semelhança, a proporcionalidade. E o ângulo entre eles, aqui no nosso caso, o B
e o Q, eles são congruentes. Logo, os triângulos são semelhantes. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Olha um exemplo. Nós temos, então, aqui um ângulo, que é igual a esse. Então, esses ângulos são congruentes. O ângulo A, ele é congruente ao ângulo M. E agora, a gente tem que ver a proporcionalidade. Então, o lado AB mede 4. E o lado MN mede 12. Essa proporção tem que ser igual para o lado AC, que é 6, e o lado MO, que é 18. Bom, vamos simplificar. 4 por 4, 1. 12 por 4, 3. 6 por 6, 1. 18 por 6, 3. Aqui nós temos uma constante de proporcionalidade, que é o K, e é igual a 1/3. Portanto, pelo caso lado, ângulo, lado, esses triângulos são semelhantes. Tudo bem? Próximo critério. Lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem os 3 lados correspondentes ordenadamente proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Então, percebam que nós temos casos para apenas ângulos, lados e apenas lados. Então, ó, reparem que os lados ordenadamente iguais, eles são proporcionais. Então, por este caso, nós temos lado, 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 os triângulos são semelhantes. Olha esse exemplo. Nós temos aqui, ó, 4 e 8. Então, ó, 4 sobre 8 precisa ser igual a 6 sobre 12, que precisa ser igual a 5 sobre 10. Vamos simplificar? 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Então, aqui, ó, o K é meio. Significa que os lados correspondentes ordenados, eles são proporcionais e a constante de proporcionalidade é meio. Logo, eles são semelhantes, pelo caso lado, lado, lado. Tendo em vista esses 3 critérios, nós vamos praticar um pouco. Vamos lá. Observe a figura abaixo, onde o símbolo aqui significa segmentos paralelos, a altura H vale. Bom, nós temos aqui 2 triângulos, mas nós podemos desmembrá-lo. Nós temos um triângulo que podemos desmembrá-lo em 2, tá certo? Lembrando que esse ângulo aqui de cima, ele vai ser o mesmo ângulo para ambos os triângulos. E ainda, se nós traçarmos aqui retas paralelas, nós, por definição, sabemos que este ângulo será igual a este ângulo, tá certo? Então, por paralelismo, nós sabemos que esses ângulos serão iguais porque eles são correspondentes. Então, vamos desmembrar os triângulos. Olha como vai ficar. Nós temos o triângulo menor, que vai ter aqui um ângulo, o lado 6, e aqui nós temos a altura H. E nós podemos também desenhar o triângulo maior. Aqui nós temos o mesmo ângulo, ó. Aqui embaixo é 12. E a altura aqui vai ser 8. Bom, também por paralelismo, nós sabemos que este ângulo aqui, vou chamar de alfa, é igual a este ângulo aqui, alfa. Esse aqui eu vou chamar de beta e beta. Então, pelo caso ângulo, ângulo, nós podemos definir que os triângulos são semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, então, a altura do menor pela altura do maior deve ser proporcional à base do menor pela base do maior. Agora é só nós multiplicarmos em cruz, mas antes nós podemos simplificar aqui, ó. 6 por 6, 1. 12 por 6, 2. Multiplicando em cruz, nós temos que 2H é igual a 8. H é 8 sobre 2, logo, H é igual a 4. Alternativa A. Então, assim que nós enxergamos a semelhança, e nós podemos afirmar que eles são semelhantes,
nós podemos facilmente encontrar o valor de H. Segundo, em uma cidade, às 15 horas, a sombra de um poste de 10 metros de altura mede 20 metros, e às 16 horas do mesmo dia, a sombra deste mesmo poste mede 25 metros. Por interpolação e extrapolação lineares, calcule quanto mediria a sombra de um poste de 20 metros na mesma cidade às 15h30. Bom, primeiro nós vamos fazer às 15 horas. Às 15 horas, nós temos um poste de 10 metros que projeta uma sombra de 20 metros. Depois, às 16 horas, nós temos o mesmo poste de 10 metros projetando uma sombra de 25 metros. Certo? A pergunta é, às 3h30. Bom, às 15h30, nós temos o mesmo poste de 10 metros. Quanto será esta sombra? Por interpolação e extrapolação linear, ou seja, vamos pensar, das 15 para as 16 horas, passaram-se 1 hora. Então, aqui, 1 hora. E em 1 hora, a sombra aumentou 5 metros. Por interpolação e extrapolação linear, nós podemos deduzir que às 15h30, ou seja, na metade desta hora, nós teremos a metade dessa sombra, ou seja, 22,5. Às 3h30, no mesmo horário, nós temos um outro poste, agora de 20 metros de altura. Então, aqui ele tem 20 metros de altura. E nós precisamos saber quanto que é essa sombra. Ficou aqui menor só porque acabou a lousa, tá? Bom, aqui nós temos lados que serão proporcionais e nós temos o ângulo aqui, ó, de 90 graus. Ou ainda, você pode pensar que como é o mesmo Sol, nós temos a mesma inclinação aqui dos triângulos. Então, também pelo caso ângulo, ângulo de semelhança, nós podemos falar que esses triângulos são semelhantes. Logo, a altura do primeiro poste pela altura do segundo poste deve ser igual à razão de suas sombras. Posso cortar esse zero aqui e multiplicar em cruz. X vezes 1, x é igual a 2 vezes 22,5. Logo, x será igual a 45 metros. Este é o comprimento da sombra do poste de 20 metros às 3h30 da tarde. Alternativa A. Terceiro, a medida em metros do segmento AD da figura abaixo é. Bom, aqui nós queremos AD, então aqui é x. Esse ângulo aqui é de 90 graus, aqui também é 90 graus. Esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, logo eles são congruentes. Então, aqui também, pelo caso ângulo, ângulo, nós podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes. Então, a altura do primeiro aqui, que é 3, pela altura do segundo, que é x, tem que ser igual à razão de suas bases, 2/4. Agora, nós vamos multiplicar em cruz. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 4, 12. X é igual a 12/2, logo, x igual a 6. Alternativa C. Por fim, na figura abaixo, a medida x vale. Bom, olhando para esse desenho, a primeira coisa que nós precisamos fazer é desmembrar os triângulos. Lembrando que este ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, ele é comum para os dois triângulos. Eu vou, então, desenhar separado. Vou desenhar aqui o triângulo maior. Aqui está 90 graus, B, A e C. Aqui nós temos a altura que é 15, a base que é 20, e a hipotenusa aqui vai ser 10 mais 15, que é igual a 25.
Agora, o triângulo menor, eu vou rotacionar. Lembrando que aqui tem alfa. Eu vou rotacionar o triângulo menor assim, ó. Eles ficarem na mesma direção, 90 graus. Vou chamar aqui também, ó, de E e de F. Então, aqui vai ficar F e aqui vai ficar E. E aqui em cima vai ficar o C. Lembrando que esse ângulo aqui é o alfa. Nós temos que aqui mede 15 e que a base mede x. Bom, nós temos ângulos congruentes, 90 e alfa, então, também pelo caso, ângulos, triângulos são semelhantes. Mas nós precisamos tomar cuidado. Eu vou colocar aqui 2 tracinhos e 2 tracinhos. Bom, vamos às proporções. Este lado aqui, que é 15, ele está entre 90 graus e 2 tracinhos. Então, 15. No outro triângulo, quem está entre o 90 graus e os 2 tracinhos? X. Então, tome cuidado, porque não é na mesma direção da figura. Nós temos que olhar os ângulos, tudo bem? Porque eles têm que ser ângulos ordenadamente correspondentes. Então, reparem que aqui nós temos o 90 e o alfa na base, e aqui neste outro triângulo nós temos o 90 e o alfa na altura. Então, tome bastante cuidado. Agora, nós vamos para 90 e alfa. Entre 90 e alfa, nós temos o 20. Entre 90 e alfa, nós temos o 15. Pronto, agora nós podemos multiplicar em cruz. Daqui nós temos que 20 vezes x é igual a 15 vezes 15. 20x será igual a 225. X é igual a 225 por 20, logo, x será igual a 11,25. Alternativa D. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos semelhança de triângulos. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.